Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindiconte Rio. Hoje, nossa conversa é com a advogada e consultora nas áreas trabalhista e previdência, senhora Sandra Carrancho, que vai abordar o tema E-Social, SST e PPP eletrônico. Participantes e palestrante, desejamos uma ótima conversa online e agora a palavra é toda sua, Sandra. Boa tarde a todos presentes. Quero agradecer ao Sindiconte Rio pelo convite. É uma honra muito grande em estar aqui hoje e tratarmos, né, nessa nossa conversa com um tema tão importante, significativo e totalmente em produção no sistema do E-Social. E com isto, nos dar aí a oportunidade, mesmo em um tema assim reduzido, porque o E-Social realmente é um mundo, SST, nós temos uma legislação muito composta, mas já deixa aí uma oportunidade a vocês de tirarem algumas dúvidas, ou mesmo para aqueles que ainda não estão operando, não estão lidando com o sistema, e para aqueles que precisam voltar ao mercado, estão se atualizando na sua vida profissional, enfim. Nossa participação junto aos órgãos é para ali acolher as dúvidas dos profissionais, ajudar aos profissionais que estão em vigência com as seus escritórios estabelecidos, mas não esgotamos aqui. Até ainda há pouco, eu estava na Receita e na internet e tive novidades sobre a E-Social. Então, o assunto não se esgota num curso, numa palestra. Eu trouxe aqui alguns itens, né, em relação ao assunto, para nós abordarmos e identificarmos dentro do novo sistema. E vocês fiquem bem à vontade para retornar com qualquer colocação em relação ao que vai ser apresentado aqui, ok? Eu sou a professora Sandra Carrancho, estou no Instagram, e a minha área, eu tenho como atividade a consultoria, trabalho e previdência, e também a apresentação como instrutora de cursos, presencial e nas plataformas online, ok? Vou compartilhar com vocês, então, o arquivo para nós darmos início à nossa apresentação. Aqui. Ok. Gostaria que vocês me colocassem aí se estão visualizando. Eu não vou mais estar com os slides, porque eu vou colocar o chat aqui do lado, para ficar mais confortável da gente tirar as dúvidas, né? E responder as dúvidas. Então, gostaria que vocês me dessem assim, um retorno se o slide está sendo compartilhado corretamente. Está sim, Sandra. Ok, então, vamos lá. Pessoal presente e aqueles que ainda vão estar chegando, né, na nossa live, nós vamos hoje dar uma visitada em relação à segurança e saúde do trabalho no sistema novo do E-Social, né? Sistema novo, mas que já tem aí um período de vigência considerável. Mas antes de nós começarmos a verificar o tratamento dele, como ele está sendo, vamos dizer, alimentado com essas informações em relação à segurança e saúde do trabalho, que é tão importante, nós vamos primeiro saber a origem, o porquê dessa importância dessas informações tão rigorosas que o E-Social obrigatoriamente está recebendo através do seu sistema. Em primeira mão, o SST
que corresponde aí à saúde e segurança do trabalho, ele diz respeito a uma série de normas e procedimentos exigidos legalmente aos funcionários e empresas para reduzir acidentes ou doenças ocupacionais. Com isso, nós já temos logo de início é que a segurança e saúde do trabalho ela não é opcional aos empregadores e nem tampouco aos empregados. Os empregadores eles devem cumprir as normas regulamentadoras que são estabelecidas através de legislação trabalhista e, em paralelo, nós temos, acompanhando essas normas, complementando essas normas, o tratamento previdenciário que está previsto também em legislação previdenciária do regime geral da Previdência Social. Portanto, a nossa SST, que nós vamos verificar hoje, diz respeito a empregados, trabalhadores, regidos pela consolidação e pelo regime geral da Previdência Social, aqueles que contribuem para o INSS, para o regime geral da Previdência Social. É um complemento de legislações. E o E-Social, muito inteligente, ele abordou ali as duas legislações, não altera nenhuma legislação vigente, nem criou nenhum ato, né, modificando a posição original do tratamento que já advém lá da nossa CLT, mas tão simplesmente ele adaptou os seus registros através de eventos com as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Portanto, todo empregador que possua empregados, obrigatoriamente regidos pela CLT, tem a responsabilidade ali de cuidar da saúde e segurança desses colaboradores, de acordo com as normas regulamentadoras previstas no capítulo 5 da Consolidação do Trabalho, a CLT. Então, vocês já podem ver que o assunto é, logo de início, CLT. Está lá a partir dos seus artigos 168 e outros artigos presentes que trabalham a obrigatoriedade, também a penalidade para o descumprimento. Então, a matéria é previdenciária, é trabalhista e previdenciária. Os trabalhadores, eles também precisam tomar conhecimento dessas normas regulamentadoras, porque ali nós temos algumas normas que fazem com que o empregado ele cumpra algumas obrigações pertinentes àquela norma, de acordo com a atividade para a qual ele está, né, envolvido, como, às vezes, um trabalhador que faz uma atividade de limpeza, em regra geral, nós temos a NR número 38. Isso não é tratado, não é social. São normas internas que as empresas elas têm que estender, elas têm que aplicar aos seus empregados. Assim como os empregadores têm as suas obrigações, as suas obrigatoriedades em manter equipamentos individuais, coletivos, nos estabelecimentos das empresas, como extintores, né? Fazer com que o empregado não invada aquela área protegida. Os trabalhadores também eles têm que dar retorno, cumprindo o uso daquele equipamento individual, como um capacete, um óculos, enfim, máscaras, a construção civil, que temos lá as NRs a 18 e outras complementares. Portanto, o assunto ele envolve as duas partes. E a parte do empregado é exigida do empregador. Mas o empregador ele é responsável pelo seu estabelecimento. Ele é responsável pelo aquele empregado que está ali à sua mercê, executando os seus serviços. Quando ele se estabelece e ele vai admitir empregado naquele estabelecimento, ele é obrigado a
respeitar a NR número 2, que é exatamente a fiscalização que vai liberar o funcionamento daquele estabelecimento em si. Então, vocês vejam que as empresas não podem aleatoriamente, irresponsavelmente, se estabelecer, mesmo autorizadas lá pelo município, através de legislações, né, individuais de estabelecimentos, de empresas e estabelecimentos, mas ela, em paralelo, ela precisa ter essa inspeção do trabalho. E essa inspeção do trabalho é que vai verificar aquele ambiente se ele está propício a ter o trabalhador efetivamente atuando. Perfeito? Essas NRs, elas estão, algumas previstas na legislação para serem cumpridas de acordo com os seus procedimentos, e nós temos NRs que estão ali responsáveis em levar informações para o E-Social em cumprimento a algumas exigências, alguns programas estabelecidos individualmente em cada NR. Então, nós temos algumas NRs que estão compondo aí informações, registros feitos no E-Social. O SST, ele existe para ali proteger ambas as partes. E, primeiro, diminuir a taxa de absenteísmos, reduzir o número de acidentes de trabalho, diminuir a taxa de turno, que seria, né, ali a movimentação dos trabalhadores, aumentar a produtividade da empresa, reduzir custos, impedir o desenvolvimento de doenças ocupacionais e aumentar o bem-estar do colaborador. Ótimo. Todas essas premissas, elas ficam ali de uma forma muito favorável a todos, e evita-se, assim, que um empregado, vamos dizer, sofra um acidente pela falta de monitoramento e exigência e pulso daquele empregador por não usar um equipamento de proteção. Ele sabe que tem que usar, ele, quando foi admitido, ele recebeu lá o regulamento da empresa e, às vezes, está até previsto no seu contrato de trabalho, mas não usa. O empregador tem que, ali, exigir, porque as penalidades ela vem com o empregador, ao empregador. Mas o trabalhador também pode ter penalidade de correr aí o risco de um acidente de trabalho ou, pela falta de uso de uma proteção individual de uma máscara, adquirir uma doença respiratória, uma doença que seja considerada ocupacional e o leve a um afastamento. Esse afastamento vai custar no bolso dele e talvez deixe sequelas. Nós tivemos uma passagem muito triste aí com tudo que aconteceu em 2020 e muitas pessoas que estavam na atividade, e outras não, mas na sua maioria de empregados que estavam em atividades agressivas, tinham comprometimentos respiratórios e nem sabia. E nós nunca imaginamos que iríamos ter, né, essa devastação por conta de uma doença tão agressiva. Tudo isso faz lembrar, sim, pelo fato de que, mais do que nunca, daqui por diante, principalmente com a vigilância do E-Social, os empregadores eles precisam ali monitorar, ter pulso diante dos seus empregados. Com isso, reduz-se números de acidentes e também doenças profissionais que são consideradas acidentes, e a empresa ela fica com uma condição mais favorável em relação à sua cota de terceiros, de acidente, apuração do FAP, que nós sabemos que o número de acidentes ou auxílio-doença leva à majoração do FAP. Então, vocês vejam aonde que isso vai bater. Folha de pagamento, né? Aquela taxa de renovação de empregados, entradas e saídas
por conta de empregados que estão afastados e a empresa precisa daquela mão de obra, tem que substituir aquela mão de obra, aí admite custo para a empresa. Aquele empregado que está afastado está recebendo um benefício bem reduzido, que não chega nem perto do seu salário nominal. Os custos para o empregador, em relação também a toda a majoração, não só da folha, mas de outros investimentos, né? De outras penalidades, como uma fiscalização e autuação muito alta, as multas são muito altas. O desenvolvimento aí de, vamos dizer, uma ausência muito grande, né? Por conta, às vezes, daquela mão de obra que é primordial naquela área. Então, o SST ele tem essa posição imprescindível que atinge a área trabalhista e previdenciária dentro da empresa. E todos são obrigados a monitorar o conforto, o bem-estar do seu empregado e também o empregador, em relação ao bom andamento do seu estabelecimento. Ok? Então, aqui nós já tomamos conhecimento o que vem a ser a segurança e saúde do trabalho, né? A sua origem. Aí, nós já temos de antemão que esses indicativos, eles, consequentemente, eles vão estar agora monitorados com a vigência do módulo SST, com a vigência dos eventos do SST no E-Social. O E-Social ele é um sistema muito rigoroso, muito inteligente, muito agressivo no ponto de vista, porque é um sistema onde a empresa ali ela não tem como postergar aquela informação e pode levá-la a uma multa bem considerável pelo descumprimento não só da norma trabalhista, da norma previdenciária e também dos eventos para o E-Social. Ok? A implementação da segurança e saúde do trabalho na empresa nos leva, dentre várias normas presentes lá na portaria do Ministério do Trabalho, nós temos algumas aqui que realmente estão sendo consideradas para efeito de alimentar, vamos dizer assim, o sistema do E-Social. Nós temos o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico da Saúde, de acordo com a NR07. Nós temos o PCMAT. O PCMAT ele é um programa de condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil, que é a NR18. Laudos de periculosidade, de acordo com a NR16. O SESMIT, que são serviços especializados em engenharia de segurança em medicina do trabalho, é a NR4. Ali se compõe o SESMIT, com a obrigatoriedade da empresa compor o seu quadro, né? Com engenheiros, técnicos de segurança, médicos de trabalho, vai depender do enquadramento da empresa dentro da NR. Laudo de insalubridade, conforme a NR15, as empresas são obrigadas a manter. O LTCAT, o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, aqui já previdenciário. Então, vejam como nós temos uma mistura de legislações. As NRs são trabalhistas. O LTCAT ele já é um laudo estabelecido pela Lei 8.213, que é a Lei de Arrecadação e Custeio da Previdência Social, que estabelece lá no seu artigo 58, parágrafo 1º, a obrigatoriedade da empresa ter o laudo, confeccionar e ter os responsáveis lá na confecção, na criação do laudo, monitorar todos os itens exigidos pela lei e as suas atualizações. Temos o PPRA, que é o Programa de Proteção de Riscos Ambientais, de acordo com a NR9. E, por último, a PGR, que é o Programa de Gerenciamento de riscos,
que vem agora compondo a NR01. É claro que essas legislações elas sofreram alterações ao longo do tempo e nós estamos com um posicionamento final agora, com as suas vigências e portarias, né, atualizadas, e com isso a própria PGR, que traz aí as obrigações de composição do programa de gerenciamento de risco, essa PGR ela já substitui, assim, o PPRA e leva as empresas a cumprirem as suas normas estabelecidas, com vigência, que, na verdade, elas entraram a partir de a PGR número 1, a partir de 3 de janeiro de 2022, com a portaria 6730, né? Legislações aí, portarias aleatórias para cada NR, e com isso ela vem aí com o cumprimento da PGR, ela pode gerenciar também o PPRA e outros laudos exigidos pela legislação. Vale lembrar o seguinte, senhores, que os programas, aqui, olha, programa do controle médico, PCMAT, o PPRA, a PGR, são programas exigidos e mantidos obrigatoriamente dentro da empresa para servirem de comprovação, caso seja contestado, as informações levadas ao E-Social. Isso é uma coisa, certo? Então, esses programas eles são mantidos e devidamente atualizados de acordo com cada portaria, né? De acordo com cada ato atualizado. Eu tenho aqui o Carlos, qual o prazo de validade do PCMSO, PPRA e o LTCAT? Eles são anual, aqui o LTCAT, né? Ele vai ter a sua alteração sempre que for preciso, né? Ele não tem uma validade especificada na legislação, estabelecido assim um período, mas ele deve ser revisto sempre que houver alteração no ambiente de trabalho. Muito bem. O programa do PCMSO, ele vai para todo ano, porém, deve ser realizado um relatório anual, né? Então, esse programa que recebe ali os exames médicos, né, feitos em admissão, demissão, nós temos alteração de função, enfim, esse programa ele tem a sua duração anual, mas ele tem também que ser sempre revisto em relação a essa periodicidade, ok? Você perguntou também o LTCAT. O LTCAT, ele, eu formei, não tem validade, né? Assim, um prazo estabelecido, mas sempre que for alterado, ele precisa sofrer aí, né, as suas atualizações, até porque os programas eles têm que estar no ambiente da empresa em guarda para fiscalização por causa das informações que estão seguindo no E-Social. Então, eles servem de provas caso o órgão queira fazer aí vamos dizer assim, uma contestação ou uma verificação no que seguiu em relação, às vezes, uma atualização num evento do E-Social, 12240, e saber se aquele laudo, se aquele programa que deu origem àquela alteração no E-Social, ele foi alterado. O PPRA, o Programa de Riscos Ambientais, o prazo por um ano, porém, se houverem mudanças nas condições ambientais de trabalho, a qualquer tempo é importante haver uma avaliação em relação aos seus dados. Perfeito, Carlos?
Temos aqui mais alguma colocação em relação a prazos. Então, esse é o nosso trabalho aqui, né, de segurança e saúde do trabalho, os programas que podem realmente ensejar informações em cruzamento com o E-Social, ok? Agora que nós vimos o que vem a ser a segurança e saúde do trabalho, o SST, nós vamos verificar o que o E-Social está, né, recebendo em relação a essas informações específicas. Vejam que o sistema do E-Social, ele ali está habilitando, substituindo algumas obrigações acessórias dos empregadores em relação a SST, e com isto, as empresas, elas, no momento que alimentam o sistema, elas ficam desobrigadas de elaborarem documentos que o sistema substituiu. Eu não disse programas, eu disse documentos. Sabemos que o E-Social, ele hoje está em toda a sua operação, é uma plataforma do governo federal que veio para proteger ambas as partes e até mesmo os demais órgãos, porque o E-Social hoje ele alcança, né, várias áreas envolvidas na relação do trabalho. Estamos tendo aí, né, o ingresso de outras informações que são inerentes a um órgão específico, não ao empregador. E ele acolhe as informações trabalhistas, previdenciárias e também tributárias que o empregador tenha em relação aos seus empregados, aos seus trabalhadores e aos seus prestadores de serviço. Ok. Assim, as empresas, elas devem enviar as informações necessárias para cumprir o quê? O módulo do SST, certo? A informação deve ser prestada imediatamente, isso quer dizer que nós temos prazo para que aquele evento, aquela informação, um evento é uma informação, é um indicativo de um grupo de informações feitas através de um arquivo que o sistema classificou como um evento. Então, eu tenho um evento de número X que eu envio várias informações ali, condicionadas naquele arquivo, para o ambiente do E-Social. E o ambiente do E-Social, seguramente, ele recepciona, alimenta a sua base, que vai servir depois de confronto e contraprestação para outros órgãos participarem e gerarem ali benefícios, como aposentadorias especiais, afastamentos, enfim, aposentadorias por tempo de contribuição. Então, o sistema, ele ali, centralizado no seu ambiente nacional, ele tem no seu consórcio os órgãos partícipes que extraem do seu armazenamento específico informações para compor fundo de garantia, rescisão, pagar benefícios previdenciários e até mesmo os trabalhistas. Okay? Então, as informações, elas são prestadas de imediato, sim, porque a partir do momento que a empresa está dentro do prazo para enviar aquele evento, ela obrigatoriamente, se deixar de fazer, ela está em débito, ela está em atraso com o sistema, com o fisco e com o trabalhador. Ok? Então, o governo, com essa informação de imediato, né, ele tem em mãos dados a respeito de como a empresa está lidando com a segurança e saúde dos seus empregados. Perfeito? Por isso, para manter a empresa em regularidade com as exigências legislativas,
é importante certificar que todas as informações estejam atualizadas, ok? Por isso que, para aquelas empresas que estão começando, que se estabeleceram ou estão entrando na vigência do SST, elas precisam fazer essa fiscalização interna, ter ali grupo de empregados, colaboradores, que atuem e verifiquem os laudos ou os profissionais responsáveis que ali geram a informação, enfim, antes de passar a geração do SST ao E-Social, ou pelo XML ou pelo web geral. O cronograma está correndo aí por conta da portaria 71, em vigência, até ainda pouco, tá, pessoal? Artigo 2º, então nós temos aqui vigência do SST a partir de 13/10/2021 para as empresas do Grupo 1, que são aquelas empresas que tiveram faturamento acima de 78 milhões em 2016, a partir de 10 de janeiro de 2022 para o Grupo 2, empresas até 78 milhões, então, entidades empresariais constituídas, né, nessa condição. Temos, a partir de 10 de janeiro de 2022, ficou aí a pessoa jurídica no terceiro grupo, empresas que não estão no grupo 1 nem no 2, que seria aí, no caso, aqui, empresas como a do Simples Nacional. Nesse grupo ficou aí equiparados como aquele sindicato, aquele condomínio, enfim, né? Todos que não estão dentro do grupo 1 e 2, que não são constituídos na condição de entidade empresarial. E tiramos a Simples para o terceiro grupo, porque assim o E-Social fez. Ele deu uma data corte para aquelas empresas que, em 1/7 lá de 2018, estivessem no Simples Nacional, então eles cairiam para o grupo, ficariam classificados no grupo 3. E ainda no grupo 3, nós temos a pessoa física, então aqueles equiparados. 10 de janeiro de 2022, entraram também na obrigatoriedade do SST. E agora, em janeiro de 2023, ficou o quarto grupo, né? O órgão público, organizações internacionais, organismos internacionais, né? Que entraram na obrigatoriedade de enviar os eventos 2210, 2220, 2240, desde que tenham trabalhadores regidos pela CLT, o órgão tenha seletistas e que contribuam para o regime geral da Previdência Social. O órgão, em relação aos seus servidores, está desobrigado e que contribua para o regime próprio de Previdência. Agora, nós temos, às vezes, órgão que tem as duas situações, né? Mistas, perfeito? Então, esse cronograma, ele serve para compor base e dar toda a segurança ao sistema em depois substituir algumas obrigações acessórias. Ele sempre precisa de um antecedente com informações ali gravadas na sua base para, posteriormente, 2 meses depois, enfim, ele desobrigar algumas obrigações acessórias que eram feitas de uma forma e passam a ser geradas através do próprio sistema do E-Social, e dar mais segurança em relação à correlação entre datas, laudos. Nós temos isso em relação à folha de pagamento, nós temos isso em relação à base de INSS. Então, o E-Social, ele é um sistema com faseamento, já que ele aborda toda a relação entre empresa e trabalhadores na parte trabalhista e previdenciária. Ele precisou inteligentemente ter esse cálcio para poder preparar as suas bases para o faseamento seguinte. Ok? Aqui os eventos de segurança e saúde do trabalhador, para receber e compor, né, as informações viáveis para substituir alguns documentos físicos,
eles estão sendo ali alimentados através de informações que o declarante, o contribuinte, a empresa faça, gerando através do seu sistema computadorizado, o sistema próprio da empresa, é o web service, gera o evento, respeitando o layout específico. Esses layouts são trabalhosos, mas eles não esqueceram nada, eles não deixaram nenhum detalhe de fora. É através da crítica desses layouts é que nós alcançamos as informações específicas de cada evento, especificamente. O 2210 ele é um evento de comunicação de acidentes de trabalho. Então, o E-Social respeitou toda a legislação, ali as previsões da geração do CAT, a obrigatoriedade, os seus campos, de acordo com a Lei 8.213, previdenciário, lá no seu artigo 93, e com isso, as empresas elas podem gerar ou XML no web service, ou elas têm a liberdade, para aqueles que não têm sistema próprio, nem são obrigados a custear um sistema computadorizado para gerar informações tanto no E-Social quanto nas outras escriturações, fazerem de forma direta junto ao portal do sistema. Então, nós temos algumas informações que, às vezes, aquela pessoa, aquele colaborador que vai direto ao portal, um golinho d'água, elas não têm conhecimento para inserir diretamente nas abas. São fichas que eles denominam. E aí não pode, na dúvida, colocar qualquer informação. Portanto, as duas plataformas requerem um tratamento, uma monitoração muito rigorosa. O evento 2220, da mesma forma, pertence ao SST, é do grupo do SST, ele faz o monitoramento da saúde do trabalhador de acordo com a NR7 já indicado anteriormente. Os exames médicos, que são de afastamento do empregado na sua atividade por doença ou acidente de trabalho, não estão sendo tratados no 2220. Eles têm um evento específico lá no E-Social para ali a empresa escriturar, informar a quantidade de dias, se é doença do trabalho ou doença comum, se é acidente do trabalho ou acidente comum, quantos dias de afastamento. Então, esses exames médicos não são recepcionados pela SST, certo? Eles são ali recepcionados no 2230 para efeitos de folha de pagamento, aonde o sistema ele vai verificar a quantidade de dias que está sendo pago naquela folha de pagamento e em relação ao afastamento no mesmo período de apuração. Se o empregado tem direito a receber 15 dias, ou se ele ficou afastado só 10 dias, o saldo de salário que a empresa vai pagar, enfim, todo aquele tratamento em relação a afastamento da atividade do empregado, do trabalhador. Okay? E o 2240, esse sim, esse evento, ele é responsável em recepcionar as condições ambientais de trabalho, agente nocivo, ele ali envolve as normas regulamentadoras, a 01, que é a PGR agora, a NR06, a NR09, e é um evento primordial, importantíssimo para gerar os formulários, o formulário principalmente do PPP, que está sendo ali agora enviado, substituído pelo E-Social. O 2210 está aqui, a escrituração dele, o evento para o CAT,
a comunicação de acidente de trabalho, o 2210, a comunicação de acidente de trabalho, regido pela Lei 8.213, pelo empregador, tomador de obra de trabalhador avulso, e o empregador doméstico, que ficou obrigado a também gerar o 2210, ainda que não haja afastamento do trabalhador das suas atividades laborais. Portanto, se ocorre o acidente de trabalho, mesmo que aquele acidente não leve o empregado a um afastamento previdenciário, que seria afastamentos superior a 15 dias, aí a empresa paga os primeiros 15 dias e a Previdência Social ela assume o restante, né, do afastamento, pagando como auxílio doença acidentário. Então, mesmo que o acidente ocorra, fique caracterizado o acidente que está lá discriminado na 8.213, a Lei 8.213, no seu artigo 93 e seguinte, ela classifica o que é o acidente de trabalho. Mesmo que aquele acidente ele tire o trabalhador das suas atividades por 1, 2 dias, ocorreu o acidente, torna-se obrigatório a comunicação. Okay? Estão obrigados o empregador, o órgão gestor de mão de obra, o sindicato dos trabalhadores avulsos e os órgãos públicos em relação aos seus empregados e servidores vinculados ao regime geral da Previdência Social. No caso de servidores vinculados ao regime próprio, o envio não é obrigatório. O evento será devido pelo declarante obrigado. Os demais autorizados por lei que podem enviar o CAT terão que fazer pelo CAT Web, um sistema, né, disponível lá no portal, de acordo com a portaria, a número 334, de 15 de abril de 2021, portaria lá da Secretaria da Previdência e Relações do Trabalho e Ministério da Economia. O CAT ele é um documento que, no momento do acidente, ele pode ser emitido até pelo próprio empregado. Ele pode ser comunicado até pelo próprio empregado. Agora, a obrigatoriedade, o cumprimento dessa comunicação através do e-social é somente pela empresa. Os demais autorizados pela lei, como o guarda de trânsito, né? Nós temos várias outras pessoas ali autorizadas a transmitir, a enviar um CAT, eles não têm autorização na lei nem para enviar o CAT representando a empresa, certo? Somente a empresa ou a quem ela outorgou para fazer em seu próprio nome, que são empresas aí que prestam serviços agora, né, de SST, e estão autorizadas através de procuração eletrônica, autorizadas pela própria Receita Federal, em representar os seus clientes, escriturando os eventos do e-social. Ok? O 2220, o evento que monitora a saúde do trabalhador, as avaliações clínicas, né, durante todo o vínculo laboral com o declarante, o trabalhador indicados no PCMSO, bem como os exames complementares aos quais foi submetido com respectivas datas e conclusões. Estão obrigados o empregador, o órgão gestor de mão de obra, o sindicato dos trabalhadores avulsos, não portuários, e os órgãos públicos em relação aos seus empregados contratados somente pela CLT. No caso de servidores públicos não seletistas, o envio não é obrigatório. E, por último, o evento que trabalha aí, nas suas informações, vários indicativos de NRs, inclusive a NR18, que é da construção civil, a NR22, enfim. É o evento utilizado para registrar as condições ambientais do trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviços pelo trabalhador, bem como para informar a exposição de agentes nocivos e o exercício das atividades descritas na tabela 24. É uma tabela dentro do e-social, onde o evento ele tem um campo específico, e aí
o declarante ele faz o indicativo, qual é o agente nocivo daquele trabalhador. É por empregado. Todos os eventos é por empregado, né? E o 2240 da mesma forma. A tabela 24, ela traz uma classificação em consonância aos fatos, agentes nocivos, doenças profissionais e outros considerados no anexo 4 do Regime Geral da Previdência, que é o nosso decreto 3048 de 1999. Estão obrigados o empregador, a cooperativa, o órgão gestor de mão de obra, o sindicato de trabalhadores avulsos e os órgãos públicos em relação aos seus empregados e servidores vinculados ao regime próprio da Previdência Social. Da mesma forma, no caso de servidores vinculados a regime próprio, o envio da informação não é obrigatório. Ok? Agora, o PPP, né, que é um dos documentos que nós estamos aqui hoje trabalhando a sua composição e a sua substituição, ele não é um programa, ele não é um laudo, ele é um documento de suma importância, um documento previdenciário que pode levar o trabalhador a uma aposentadoria especial. No E-Social, nós estamos com o tratamento dos eventos que nós vimos agora, que compõem o grupo do SST, e temos, em paralelo, o documento do PPP, que está sendo também fornecido através do sistema, de acordo com as informações que forem introduzidas pelos 3 eventos que nós acabamos de verificar. O que é o PPP? O PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa. Isso quer dizer que cada empresa ela faz os seus programas e as suas avaliações e compõe o PPP para o empregado. O PPP, anteriormente, antes da vigência do E-Social, desde a sua criação, nós estamos aqui com a última portaria, né, que foi de 1º de janeiro de 2004, a empresa ou equiparado à empresa ficou obrigada a elaborar o PPP. Antes, nós tivemos outros documentos que recebiam esses laudos técnicos extraídos desses programas e eram encaminhados para o órgão responsável, ou INSS, em casos que o trabalhador ali ele precisava se afastar, ele precisava se aposentar pelo regime geral da Previdência com tempo reduzido, por conta exatamente daquele prejuízo à sua saúde física, mental, intelectual, enfim. Então, nós sempre tivemos esse monitoramento para a saúde do trabalhador. O PPP ele passou a valer a partir exatamente dessa portaria 96 de 2003, com vigência em 1 de janeiro de 2004. E as empresas elas forneciam de forma individual sempre que o trabalhador, ou o trabalhador avulso, ou o cooperado, aqueles cooperados associados das cooperativas, se desligavam da empresa. A aposentadoria especial, que é um direito do trabalhador, ela só pode ser concedida mediante a apresentação e validação do PPP. Ele que ali é declarado, é informado, passível de fiscalização e comprovação dos laudos internos da empresa,
que o empregado esteve em todo ou em parte laborando em condições consideradas especiais. A sua finalidade, comprovar as condições para habilitação de benefícios, né, e serviços previdenciários, em particular o benefício de aposentadoria especial, prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social, a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo o direito decorrente da relação de trabalho, seja ele individual, difúndio ou coletivo. Prover à empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando, assim, que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas aos seus trabalhadores. E, por fim, possibilitar aos administradores públicos e privados acesso às bases de informações fidedignas como fonte primária de informação estatística para desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como definição de políticas em saúde coletiva. Então, essa é a finalidade do PPP. Aqui o indicativo ele já consta na Instrução Normativa recente, número 128 de 2022, é a Instrução Normativa do INSS e da Presidência, no seu artigo 272. Okay? O responsável pela emissão do PPP é aí os empregadores, como empresas, aqueles órgãos que estejam obrigados na condição de empregadores, as cooperativas de trabalho ou de produção em relação aos seus cooperados, os órgãos gestores de mão de obra ou os sindicatos da categoria. É composto, olha aqui a importância da composição do PPP. Ele é composto pelas informações contidas na NR06, que é a utilização dos equipamentos de proteção individual, aquele óculos, aquele protetor de ouvidos, enfim, capacete, considerados aí, né, protetores individuais. A NR07, que leva indicativos sobre os exames médicos feitos na periodicidade, né, que o empregado teve naquele vínculo. A NR9, em relação ao programa de prevenção e riscos ambientais, que seria o PPRA. A NR18, o programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil, que é o programa do PCMAT. A NR01, agora vigente a PGR, e a 8213 em relação ao CAT. Então, vimos o que é o PPP, como ele é composto, ok? E agora no E-Social, como é que ele fica? Veio o eletrônico, através da portaria número 313, de 2021, 22 de setembro de 2021, né? Ali, determinando que o PPP ele passa a valer a partir da transmissão do E-Social. Então, a partir do início da obrigatoriedade dos eventos do E-Social, do SST no E-Social, conforme o cronograma que nós já visitamos, a identificação do trabalhador vai ser o seu CPF, já que o sistema ele não está trabalhando mais com o CNIS, então, identificação em regra geral para o trabalhador, para todas as informações, é o CPF dele. A base do CNIS continua sendo alimentada, atualizada, mas todos os indicativos do E-Social é através do CPF. A elaboração do PPP ocorre com relação à validação com sucesso dos eventos 2210, 2220 e 2240. Importante aqui é a empresa, ao momento que ela transmite, ela visitar os eventos de retorno, que são os totalizadores, em relação a esses eventos informativos, se o evento foi informado, processado, recepcionado com sucesso, processado, e com isso a empresa tem ali a certeza que
aquela informação alimentou as bases do E-Social e também a parte previdenciária. As informações do PPP serão disponibilizadas ao trabalhador através do canal do INSS, que já está através do meu INSS, será obrigatória a todos os trabalhadores. As empresas do primeiro grupo terão a substituição do meio físico pelo eletrônico, que prorrogou-se e ficou a partir de 3 de janeiro de 2022. Por isso, até 2 de janeiro de 2022, o PPP poderia ser emitido através do outro sistema e meio físico. Mas, a partir desta data, estabelecido por prorrogação na Portaria 313, ele somente será visualizado pelo envio dos eventos que foram alimentados no E-Social, a partir de 3 de janeiro, né, na plataforma para o empregado que tem acesso e a visualização de acordo com o que foi alimentado no sistema do E-Social. Então, a partir de 3 de janeiro, não se pode mais emitir PPP em meio físico, ok? Os eventos do SSP possuem como finalidade principal a substituição dos atuais formulários utilizados para envio, que seria a CAT e do PPP. Por isso é que os programas que nós verificamos anteriormente, eles permanecem obrigatórios. O que o E-Social está substituindo é a emissão e o acesso do trabalhador ao formulário da CAT e do PPP. Okay? E as empresas, elas não podem mais disponibilizar ao empregado, a partir desta data, disponibilizar ao empregado um PPP. O empregado, ele precisa ter acesso ou no seu celular, ou então através da empresa que o leve à plataforma para ele poder visualizar e resgatar o seu PPP, que foi alimentado pelo E-Social. Ficou claro isso, pessoal? O MEI, as empresas do Simples Nacional, como o ME e EPP, não estão dispensadas da emissão do PPP eletrônico. Então, vale lembrar que, a partir da vigência dos eventos no E-Social, todos estão obrigados a enviar o evento, mesmo indicando que não tenha trabalhadores em riscos iminentes, que não estejam expostos a agentes nocivos. A tabela que gerencia a classificação desses agentes, nós temos um código, que é um código neutro. Portanto, aquele MEI que tem aquele seu empregado não exposto a condições especiais, que não esteja ali em situações de perigo, insalubre ou outros agentes considerados prejudiciais à sua saúde, ele vai obrigatoriamente gerar o seu 2240 e fazer o indicativo. Tá? O trabalhador, seu único trabalhador, está isento. E, da mesma forma, as empresas, as ME e EPP. Okay? Mas todos vão estar obrigados a partir da vigência do E-Social. Então, ele passa a ser eletrônico, perfeito? Aqui os períodos trabalhados a partir de 1 de janeiro, porque o sistema colocou a vigência 3 de janeiro, mas fica contando desde o início do período de apuração, que seria 1º de janeiro de 2023, ele será um documento totalmente eletrônico, substituindo o meio físico, para comprovação de direitos junto ao INSS, não se admitindo o PPP físico para períodos
trabalhados a contar desta data. O que ocorreu até 31 de dezembro de 2022 será informado em PPP físico. E aí o trabalhador ele vai guardar para depois, no futuro, ele consolidar para apresentar ao órgão. Ok? Obrigatoriedade do PPP também para o social doméstico? Não. A doméstica, o empregador doméstico ele está obrigado a enviar o evento de acidente de trabalho. Mas o PPP, ele leva, o José Ricardo, nosso colega, que fez uma pergunta maravilhosa, o PPP ele leva a aposentadoria especial. E isso é de responsabilidade dos empregadores, aqueles constituídos como empregadores, empresas e equiparados. O doméstico ele está fora. Perfeito? Agora, o acidente, sim, porque ele contribui com a alíquota do acidente, né? Então, ele passou a ser obrigado a enviar o 2210 na data do cronograma, de acordo com o que está lá em data dos empregadores do terceiro grupo, pessoa física, ok? Aqui, só para nós termos uma visualização do modelo atual do PPP, que será, vamos dizer, resgatado através do sistema e contém os campos obrigatórios, de acordo com a atualização da Instrução Normativa lá do INSS 128, no seu anexo 17. Então, esses são os campos que, se vocês depois consultarem o ato, vocês vão verificar que todas as informações que estão contidas aqui nesse formulário em vigência, eles vão ser extraídos, as informações serão complementadas, serão informadas, compondo o documento que consta nos 3 eventos. Por isso que eu fiz aqui uma questão de informar para vocês esse modelinho, tá vendo? Temos agora, por último, o módulo web SST. Muito interessante, eles criaram, dentro do portal do E-Social, o módulo SST para que as empresas, aqueles obrigados que não tenham sistemas, aqueles equiparados que não tenham sistema que vai gerar o XML, poderem fazer o envio das suas informações direto, né, da plataforma web. O módulo ele permite o lançamento de eventos como comunicação de acidente, monitoramento, a comunicação de acidente vai ser o S2210, o monitoramento de saúde ambiental de trabalho, 2220, e também o 2240, né? E é mais uma ferramenta disponível para as empresas e os profissionais da área, que podem usar tanto os sistemas próprios de gestão quanto o ambiente web conforme sua conveniência. Muito interessante é que as plataformas web não obriga que o contribuinte declare tão somente através dela. Aqui pode ser usado numa contingência. De repente, o sistema daquele declarante está impossibilitado de gerar aquela informação, ele está na data, e, com isso, nós precisamos ter, né, uma forma gratuita dele cumprir a obrigação, né? E, com isso, ele pode fazer a informação, por exemplo, do 2210, que é acidente de trabalho, o empregador ele tem que comunicar o acidente de trabalho no primeiro dia útil subsequente ao acidente. E nas primeiras 24 horas, em caso de morte. Aí, vamos supor que naquele dia, naquele prazo, ocorreu, é uma coisa que não se espera, é uma coisa que não há uma programação, enfim, né? Ninguém quer
que isso aconteça, mas a empresa ela fica na responsabilidade de enviar. E ela, no momento, às vezes, de problema no seu sistema, ela pode utilizar o módulo lá no E-Social, basta ela entrar no E-Social com o seu certificado e trocar o seu perfil. Da mesma forma, nós vamos ter também outros perfis que estão embutidos, vão estar embutidos disponíveis dentro do E-Social. Basta ela fazer aí a troca e, com o seu certificado digital ou código de acesso habilitado pelo gov.br, porque o código do acesso, o anterior, já foi desconsiderado pelo E-Social. Então, agora fica valendo tão somente o certificado digital e o código gerado pelo gov.br. Esse código gerado pelo gov.br, nós temos que respeitar as regras previstas na Instrução Normativa 2066. É um código mais seguro, mas ele exige ali mais informações em relação ao contribuinte, ao declarante que assim está requerendo. Né? O código de acesso ele já está saindo de uso pelo sistema a partir agora de abril. Ou também pode acontecer da empresa ter empresas que prestem serviços a ela de SST, empresas que são responsáveis, de acordo com as normas regulamentadoras, e, com isso, ela outorgar com procuração eletrônica feita lá no portal do ECAC, outorgando aquele ou aquelas pessoas, enfim, que vão estar responsáveis para enviar eventos do SST. Os eventos serão aqui informados de acordo com o indicativo de cada aba e já transmitidos, né, para o E-Social, conforme a finalização de cada aba. Os eventos que foram gerados, como o 2210, o 2220, o 2240, né, através de módulo simplificado do E-Social, né, eles vão migrar para o portal sem problema, especificando assim as informações da mesma forma que gerados no web service. Com isso, é obrigado a manter esse alinhamento, né? A empresa manter esse alinhamento, mas se foi gerado no simplificado e se foi gerado no web service, esses eventos eles vão compor a plataforma e vão estar atualizando devidamente ali o formulário do PPP, certo? Então, só para a gente poder aí ter tirar essa dúvida, os eventos 2210, 2220, 2240, já transmitidos ao E-Social, foram migrados para o módulo portal web simplificado do E-Social, específico para os eventos da SST. Então, é possível consultar, alterar, retificar, excluir e também incluir esses eventos através do módulo do simplificado. Ok? Para os trabalhadores, vai estar aí disponível, foi desde 16 de janeiro, a consulta no Meu INSS, ele baixa o aplicativo e pode verificar lá o seu PPP já devidamente atualizado, com informações a partir de janeiro de 2023. Ok? Aqui está a telinha com acesso à conta GovBR, que ele tem que fazer, e fazer o seu cadastramento para aqueles que não têm. Vale lembrar que a conta GovBR leva o trabalhador a outros serviços que ele pode consultar na área da Previdência, do INSS, enfim, né? Inclusive lá a sua CTPS, que é alimentada e atualizada pelo E-Social. Finalizando, senhores, a multa que ninguém gostaria, né,
de falar sobre o assunto, mas é imprescindível. Em razão do escalonamento das datas para envio das informações à plataforma do E-Social, eventuais multas pelo não cumprimento da obrigação para as empresas do grupo 1, 2 e 3 foram suspensas até 1 de janeiro de 2023. Acabou, tendo início a partir de então. No caso do quarto grupo, as eventuais multas estão previstas para iniciar 16 de fevereiro. Pessoal, esses eventos, eles têm datas para serem encaminhados de acordo com o manual do E-Social. 22/20, 22/40, até o dia 15 do mês subsequente ao fato gerador, aquele período de apuração que ocorreu aquela alteração. O 22/10 é acidente de trabalho, que eu já antecipei, informei para vocês o prazo de envio. Ok? Com isso, as empresas elas precisam tomar cuidado que após 2 de janeiro já podem ficar aí vulneráveis à aplicação de multa caso o evento chegue fora do prazo. Os eventos não lançados até o dia 16 de janeiro, que é o vencimento do envio do período de apuração de dezembro, vencimento até 15 de janeiro do mês subsequente ao fato gerador. Então, a partir do dia 16, para as empresas do grupo 1, 2 e 3, e até 16 de fevereiro de 2023 para o grupo 4, que já está vigente a obrigatoriedade do SST em 1º de janeiro de 2023, não será possível a visualização do PPP eletrônico. E aí, isso prejudica o empregado e leva a empresa a ter, provavelmente, uma autuação, aí, uma penalidade. O valor da multa, atualizado de acordo com portaria interministerial, que está valendo a partir de janeiro de 2023, onde portaria essa que traz valores de INSS, a nossa tabela do INSS atualizada, valores de benefícios como salário família, enfim, a tabela vigente, ela consta a multa pelo descumprimento ao artigo 283 do decreto 3048, que envolve também as informações em relação a o CAT e outras obrigações previdenciárias. Então, está em 3.100,06, podendo ir até R$ 310.004,70. Ok? Com isso, nós devemos aí evitar que as empresas passem por esse transtorno, tenham este prejuízo, né, vamos dizer assim, considerável, e com isso ela possa fluir melhor as suas atividades, cumprir com as regras dos sistemas, que não são fáceis, sabemos disso, mas obrigatórios. Perfeito? Estamos aqui, então, encerrando nosso bate-papo. Vocês fiquem bem à vontade para qualquer consulta que desejem aí. Ok? E desejo que todos estejam podendo, né, até passar, vamos dizer assim, aos seus clientes, aqueles que estão participando, aqueles que estão em atividade, passar aos seus clientes a importância do cumprimento do SST, o que é o SST e a sua vigência no sistema do E-Social. Perfeito? Sindiconte, muito obrigada por essa oportunidade de transmitir aí as informações, algumas informações, que são muitas, sabemos disso. O sistema é bem considerável e todos também se manterem devidamente atualizados. Para aqueles que estão envolvidos nessas áreas, não podem deixar de consultar Receita Federal, portal do E-Social,
a documentação está sempre sofrendo alterações e também a vigência das obrigações. Ainda há pouco eu tive a notícia que reclamatória trabalhista, o ministro do Trabalho já quer prorrogar. Então, é isso. Nós não podemos deixar de monitorar e visualizar os portais. Ok? Espero que tenham gostado da nossa colocação, da nossa apresentação, dos indicativos em relação a essas obrigações, especificamente do SST, e me coloco para o sindicato sempre que houver ali um convite, uma necessidade de a gente trabalhar, temas distintos envolvidos aí dentro dos sistemas, que são muitos eventos, mas é bom a gente fazer essa apresentação assim individual, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo, às vezes, de explorar, né, aquele evento em si. Ok? Ok, doutora Sandra, muito obrigada. Fico muito feliz em ouvir as suas palavras, foram muito incentivadoras e de um grande aprendizado para todos nós. Ai, muito obrigada. Eu agradeço muito por tudo. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Um grande abraço. Eu desejo a todos um bom descanso e me coloco sempre à disposição. Ok? Senhora Sandra, agradecemos imensamente, tá bom? Sua atenção, pelas suas ensinamentos. E, pessoal, vocês podem só abrir a câmera só para a gente tirar uma fotinha para registrar essa pois live? é, hein? Ó, é ótimo, né, Sandra? Uma foto bem... Poxa. Cabelo tá bonito, Zé Ricardo. Pois é, muito legal para a gente guardar. Vamos lá, vou tirar fotinha, hein? Vou contar até 3. Vamos lá. Olha o X. 1, 2, 3 e já. Só mais uma para garantir. 1, 2, 3 e já. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Até a próxima conversa online. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde.